Neurocirurgião e nosso amigo querido, nosso comentarista de saúde, Dr. Feres Haddad Neto. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Alcides, eu que agradeço. Eu sempre fico feliz com esse currículo, chefe de neurocirurgia vascular da Unifesp, mestrado e doutorado em neurologia pela Unicamp, formado em medicina pela PUC, enfim. Isso te faz também ter uma visão daquilo que é a saúde no nosso país de uma forma geral. Hoje o nosso foco é tumor no cérebro, mas indo para o genérico, perspectivas de saúde para o nosso país, qual que é assim, a sua visão? Em termos de saúde pública, se você avaliar hoje, avaliar friamente a saúde pública, a tendência é que tende a piorar. Por quê? Porque boa parte das pessoas hoje no sistema, no Brasil, estão perdendo emprego. Perdendo emprego, perde o plano de saúde. Perdendo o plano de saúde, ele vai ser mais uma paciente que vai pleitear uma vaga no SUS. E o SUS já está completamente lotado, é aquilo que você vê hoje. Pessoas sendo atendidas em macas, no pronto-socorro, sem leitos de UTI. Isso é uma realidade? É uma realidade. Quem é o culpado disso, se você avaliar friamente? É o governo. Não é o médico, não é o gestor, na realidade, de saúde. É o governo. O governo ele tem que saber gerir a saúde. O que é gerir a saúde? É equipar os hospitais. Os hospitais estão completamente sem equipamentos. Os hospitais estão completamente sem dinheiro. Hoje você pega os hospitais universitários de São Paulo, todo mundo reduzindo o número de cirurgias. Por quê? Porque não tem dinheiro. Não, os hospitais não estão pagando os fornecedores. Se não pagam os fornecedores, não fornece material, cancelam-se as cirurgias. Então, hoje, se nós pensarmos friamente, a saúde brasileira ela tende a piorar. Ou o governo intervém na saúde, intervém como? Realmente, o governo federal, por exemplo, na cidade de São Paulo, na Unifesp, que eu sou professor, é o hospital do governo, em última instância, do governo federal. A USP é o hospital do governo do estado de São Paulo. Então, se você pegar hospitais, Hospital Heliópolis, Campo Limpo, os hospitais da prefeitura da cidade, você teria que gerir a saúde e fornecer dinheiro. Não é somente fiscalizar se o médico está no hospital ou se o médico não está no hospital. É dar condições para o médico estar no hospital e desenvolver um trabalho. Eu tenho visto, inclusive, um bom número de médicos com os quais eu estou mais próximo, que eu conheço, que me contam, relatam, a sensação de angústia em muitos deles, de não conseguir corresponder a essa expectativa, porque, inclusive, tem crescido a violência, a gente tratou desse tema aqui nesses dias, a violência em relação aos médicos. Exatamente. Os pacientes desesperados, naquelas filas gigantescas. Diante desse quadro, a gente tem poucas perspectivas. Então, Dalcides, quando você avalia isso aí, realmente, o que o paciente faz hoje? O que isso é muito comum? É responsabilizar o médico por qualquer ato dentro do hospital. Se você pensar em termos de saúde pública, o médico, muitas vezes, ele passa a ficar com medo. Por que você não tem médico na periferia? Você não tem médico na periferia, primeiro, porque o salário não condiz com o risco. Por exemplo, os médicos que trabalham na periferia de São Paulo, se ele não der um atestado na segunda-feira para alguém que for pedir um atestado, por exemplo, o indivíduo espera o médico, você vê isso, é uma coisa comum, e matam, por exemplo, o médico, ou ameaçam o médico. Então, quando você fala o programa de saúde, por exemplo, os mais médicos, onde estão os mais médicos? Eles não estão na periferia, eles estão na cidade de São Paulo. Então, quando você quer melhorar o atendimento à população, o que você dê condições de trabalho. É isso que ninguém mostra. O que você precisa ver são as condições de trabalho dadas ao médico. Você quer realizar uma cirurgia de grande porte, sem material? Então, hoje o médico, muitas vezes, ele põe o dinheiro dentro do hospital, ele leva o seu material, ele ajuda. Muitas vezes você vê, as pessoas começam a fazer, vamos fazer campanhas para ajudar o hospital. Na realidade, quem deveria fazer isso é o governo, porque é o dinheiro do imposto. Então, é uma realidade cada vez mais cruel. E o paciente, ele culpa quem pelo insucesso do tratamento? O médico, ele não vê a condição do hospital. Então começa a gerar agressividade, bater em médico, esperar médico no final de plantão. Você não vê médico na periferia, o médico não aparece. Por que ele não aparece? Porque ele não quer trabalhar, ou ele não tem condições de trabalho e passa a ser ameaçado.
Então o médico tem que deixar, as pessoas têm que deixar de colocar o médico como um vilão. Outra coisa, o médico passa a começar a ter medo. Você começa a se arriscar numa cirurgia, é isso que as pessoas têm que pensar à medida que for questionar sempre o médico. O médico, olha, o plantonista, por exemplo, ele vai ganhar um salário X, independente do que ele faça dentro do plantão. Compensa ele se arriscar em atos cirúrgicos com o risco de ser processado? Sem as condições de infraestrutura? Exatamente. Hoje eu vou tocar num assunto que foi inclusive sugestão de telespectadores que nos acompanham. Um assunto que a gente falou pouco aqui, ou talvez não tenhamos falado ainda, sobre tumor cerebral. Má formação das células, as células que crescem de forma irregular. Mas uma coisa me chamou a atenção numa pesquisa que a minha produção fez, tem mais de 100 tipos de tumores no cérebro. Dentro do crânio. O que você avalia dentro do crânio? Por exemplo, nesse modelo aqui. O que é cérebro? Isso aqui é o cérebro, são hemisférios cerebrais. O tumor que nasce dentro do cérebro é um tipo de tumor. Isso aí é um tumor do cérebro. Só que você tem tumores que nascem do osso, tumores que nascem de uma membrana que envolve o cérebro, chamam-se os meningiomas, e tem a maior parte dos tumores, são aqueles que nascem do próprio cérebro, são os gliomas. De acordo com o tipo de tumor, você tem um tipo de perspectiva. O que é ser um tipo de perspectiva? É um tumor curável ou não é um tumor curável? Quando alguém fala para mim assim, tumor no cérebro, a minha formação, por exemplo, nessa área como é muito pequena, eu já logo me assusto. E talvez tenham aqui telespectadores que estão nos acompanhando, recebendo, quem sabe, nesses períodos, nesses tempos, algum diagnóstico e assustados também. Então quer dizer que não é porque é tumor no cérebro que estamos condenados. Não. Hoje a medicina está extremamente avançada. Hoje quando você fala em tumor, por exemplo, o meningioma, que é um tumor que empurra o cérebro, ele não é do cérebro, é de um envoltório, de uma membrana. Esse é um tumor que mais de 90% dele é curável. Então o meningioma é um tumor curável. Se você pensa nos gliomas, você tem tipos de glioma. Você tem o glioma mais bonzinho e tem o glioma mais agressivo, que esse não tem cura. Só que hoje você tem uma integração da neurocirurgia e da oncologia. Hoje você não vê mais um tratamento só do neurocirurgião, só do oncologista. Você vê um tratamento conjunto. Então hoje você aumenta a perspectiva de vida do indivíduo. Só que por que é importante isso? Porque a terapia genética, por exemplo, a imunoterapia, terapias adjuvantes estão se desenvolvendo numa velocidade muito grande, a quimioterapia. Então, quanto mais tempo você conseguir dar a esse paciente, maior a chance do surgimento de uma nova droga ali na frente. Então, por isso que é importante hoje o tratamento conjunto. Quando você vê, por exemplo, a pessoa fala, eu não tenho cura, eu vou morrer. Você vê em que aspecto? Quanto mais tarde é feito o diagnóstico, menor a perspectiva do paciente. Por isso que eu falo hoje, num sistema público, se uma pessoa com um glioma, por exemplo, ele fez o diagnóstico, ele não for operado rapidamente não significa amanhã ou depois, mas dentro desse primeiro mês, a perspectiva de vida dele, o tempo de vida dele, passa a diminuir consideravelmente. Mas como é que ele vai saber que dentro desse primeiro mês tem alguma coisa? Qual é o sintoma? Um dos sintomas que aparecem, por exemplo, é a convulsão. Outro dia eu operei um senhor, ele estava numa reunião e teve uma crise convulsiva. Aí fez um exame de imagem, era um tumor cerebral. Então, uma das manifestações... não tinha tido nenhum sintoma, nada? Nenhum sintoma. Tá. Então, uma das manifestações, e você vê muito erro diagnóstico, é o indivíduo que tem uma crise convulsiva, e tomou um remédio, melhorou, não teve mais, 5 meses depois ele volta com um déficit neurológico. Ou a pessoa que tem uma simulação de um AVC. Olha, eu tive um AVC, meu braço formigou ou diminuiu a força, a perna, ou o rosto. Isso é um diagnóstico, por exemplo, de um AVC, pode ser um tumor. A perda visual progressiva, a alteração, a pessoa começa muitas vezes a tropeçar demais,
Ou muitas vezes a pessoa que está saindo de casa, todo dia ela começa a dar uma batidinha na porta. Nossa, eu não vi, eu não enxerguei. Com o tempo você vai mudando, você vai analisando, é um tumor cerebral. Outra coisa é a mudança de comportamento. Você vê muito, Dalcides, muito erro diagnóstico em que? Quando tem o falecimento de um parente, por exemplo. Aí a pessoa fica deprimida, não, isso é porque faleceu um parente. 6 meses depois, mas ela não sai dessa depressão, ela tem um tumor cerebral. Então, o distúrbio do comportamento pode sugerir um tumor cerebral. Diminuição de força muscular, começo a derrubar o copo, vou comer, começa a cair a comida da boca. E é sempre de um lado só? Geralmente de um lado só. Tá. Ou uma crise convulsiva, pode ser um tumor cerebral. Ou em criança, muitas vezes, o indivíduo começa a enxergar duplo, começa a engasgar, a criança que começa a vomitar demais. Isso são sintomas, sinais e sintomas que sugerem um tumor cerebral. E a outra coisa é a dor de cabeça. Criança que não se queixava de dor de cabeça, se queixa de dor de cabeça, tem que fazer um exame de imagem. Pode não ser nada, mas pode ser um tumor. Pode. E o indivíduo que tem a dor de cabeça progressiva, ou mudou, a pessoa é portadora de enxaqueca e mudou o tipo de dor. Olha, antes doía mais na frente, agora dói mais atrás. Mudou o padrão, faça um exame de imagem. A dor não tem uma região certa? Não tem uma região certa. Em 30% só, geralmente ela está relacionada à região do tumor. Tá. Por exemplo, algumas pessoas se queixam aqui, por exemplo, dói muito aqui embaixo e tal. Aí a gente costuma falar, é fígado, não sei o quê. Aqui, nessa parte. Então, aí pode ser o quê? Geralmente na região frontal, ou muitas vezes uma sinusite. A pessoa que tem sinusite ou dor de dente, que não melhora com o tratamento, tenho dor de dente. Vai no dentista, muitas vezes você vê até paciente sendo tirado os dentes do paciente e na realidade um dos nervos cranianos que nerva a sensibilidade do rosto, ele passa pelo seio maxilar. Então sinusite pode dar dor de cabeça. Só que também se eu tiver um tumor que comprima esse nervo, simula ser uma sinusite ou uma dor dentária, na realidade é um tumor cerebral. Foi falado aqui sobre a escala de gravidade. Por exemplo, é bastante agressivo. Sempre que é agressivo, ele é maligno. Então, quando você vê na gravidade, você tem a gravidade, o 1 e o 2, ele não é maligno nesse momento. O 3 e o 4, que se chama, são uma classificação de 1 a 4. Tá. São malignos, mas o 4, que se chama glioblastoma multiforme, esse é maligno. Só que hoje você não trata como antigamente. Você faz o perfil genético do tumor. E aí você sabe se desse agressivo, ele pode ser um pouco mais bonzinho ou a evolução é extremamente rápida. Então você faz o perfil genético do tumor. A outra coisa também, porque um tumor cerebral, as pessoas falam que não tem cura. Porque diferente do estômago, do intestino, do fígado, no estômago, por exemplo, você pode retirar o estômago. No cérebro, não. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você tem um tumor na região frontal, que é aqui, essa região aqui. Aqui não dá manifestação clínica, então você pode retirar toda essa região que o indivíduo não vai ter manifestação clínica. Nenhuma sequela? Nenhuma sequela. Tá. Só que se ele invadir essa aqui, esse girinho aqui, se chama, isso aqui é a área que controla o movimento. Então, se você fizer a ressecção dessa região, você vai deixar esse indivíduo sem mexer, por exemplo, aqui é o lado esquerdo, ele não mexe mais o lado direito. Então, quando você faz o tratamento de um tumor no cérebro, você tem que pesar a mortalidade e a morbidade. Então, é melhor esse indivíduo, por exemplo, viver 1 ano com uma qualidade de vida, ou você fazer uma ressecção extremamente ampla e deixar ele... Vai retirar absolutamente tudo. Mas você não vai, ele vai ficar com uma sequela grave, vai tirar ele da funcionabilidade. Vai ele não deixar vai ter o paciente, função. por exemplo, numa cama olhando para o teto ou como sem mexer um lado do corpo. Uma pessoa dependente. Quem é que faz essa avaliação para dizer, analisando, é melhor que ele viva muitos anos, mesmo nessa condição? Algum familiar ou a própria pessoa? Não, você discute com a pessoa e com o familiar. Tá. É importante, por exemplo,
E aí você entra a cultura, por exemplo. Nós, latinos, nós temos a cultura... Olha, eu não posso falar para o paciente, eu posso gerar um quadro depressivo no paciente. Isso gera. Mas que nem o americano. O americano, ele fala tudo, desde a história natural da doença, tudo que pode acontecer para o paciente. Por quê? Nos Estados Unidos, principalmente porque a carga de processo é muito alta. Então o paciente pode alegar. Se eu souber que eu tenho 1 ano, por exemplo, a média, é só Deus que pode... Eu posso fazer uma viagem, posso realizar um sonho da minha vida e você não me falou. Então, quando você tem um tumor, mas você também tem que dar expectativa de vida. Eu tive um paciente há uns anos atrás, até estava contando fora, ele tinha um tumor maligno, com 2 anos de controle, muito bem, não tinha nada. Eu me recordo até hoje, eu estava na Vila Madalena almoçando, e a filha desse paciente me ligou, olha, o meu irmão sofreu um acidente de moto e me faleceu. E ela contou, né, contou para o pai, em 20 dias o pai faleceu. Voltou o tumor, tinha uma ressonância de menos de 30 dias. Então o estado emocional interfere na evolução desses pacientes? Interfere na evolução do paciente. Por isso que quando você decide uma terapêutica, você explica para o paciente e depende também do estado do paciente. É aquele negócio. Quanto mais ignorante você for na doença, muitas vezes melhor. Porque quando você vai para o Google, por exemplo, você pega a expectativa de uma série de pacientes. Geralmente essa série de pacientes, ela é realizada na universidade. Então são pacientes que muitas vezes chegam com um tumor gigante, já num estado muito grande, que a terapêutica é difícil. Por exemplo, você tem dificuldade em fazer uma radioterapia, uma quimioterapia no pós-operatório. Então isso é que está escrito no Google. Se você fizer um tratamento, por exemplo, padrão, que seria, você chegou hoje, operou nessa semana, já encaminhou em 15 dias, 20 dias ele começa a fazer a radioterapia e a quimioterapia. A evolução desse paciente é muito melhor. Que ele, muitas vezes, é paciente de consultório. Ele foi fazer um check-up e descobriu que tem um tumor. Então, ele descobriu antes do tumor querer se manifestar. Então, o resultado, o tempo de vida, a morbidade é muito menor e o tempo de vida passa a ser maior. A Adriana de Guarulhos, que foi que nos inspirou essa pauta, ela disse assim, tumor cerebral secundário. A minha tia recebeu esse diagnóstico, a família está sem chão. O senhor tem uma palavra para a Adriana? Tumor cerebral secundário. Então, secundário pode ser o quê? Não sei o que ela quer se referir com secundário. Porque secundário você tem o glioblastoma multiforme, ele pode ser primário, que é o indivíduo que descobriu a primeira vez e nunca teve qualquer manifestação durante a vida. Passa a ter, por exemplo, uma convulsão e descobriu o tumor aos 50, 60 anos de vida. A outra é o jovem, que descobriu um tumor cerebral, um glioma de baixo grau, em algum momento, ou pela área, ou pelas condições, não foi ressecado completamente, não foi tratado, e ele se converte a um tumor maligno aos 40, 50 anos. Isso é um tumor secundário. Ou ele tinha convulsão, e antigamente era muito comum a pessoa fazer um eletro da cabeça só. Sim. Então era um tumor, mas achava que era uma convulsão por si só. Então, supõe-se que ele tinha já um tumor que era benigno, não benigno, mas com uma evolução lenta na idade, no jovem, e passou a ser maligno na fase adulta. Aí ele passa a ser secundário. Ou ela pode estar se referindo a uma metástase cerebral. O que é uma metástase? O paciente tem um tumor no fígado, por exemplo. Eu peguei uma senhora sábado, tinha um tumor no pulmão e ele cai na corrente circulatória e foi para o cérebro, migrou para o cérebro. E aí é uma lesão secundária, é uma metástase cerebral. Eu não sei se isso já está aqui no Brasil, mas estão falando aqui de tumor cerebral com o paciente, uma cirurgia para retirada de tumor cerebral com o paciente acordado. Sim, mas isso já se tem no Brasil ou não? Sim, isso é muito frequente já no Brasil. É uma cirurgia frequente hoje. Quando você faz a opção por uma cirurgia do paciente acordado, é quando o tumor está numa região que envolve a linguagem.
Então, hoje a cirurgia, por isso que a cirurgia, as pessoas têm medo da cirurgia cerebral, mas ela é segura. Por quê? Porque hoje não envolve apenas o aspecto técnico cirúrgico. O paciente ele é monitorado. Por exemplo, vem um eletrofisiologista que o paciente fica cheio de fios. E aí monitora nervos cranianos e o parênquima cerebral. Aí você vai estimulando. Essa área está relacionada à motricidade. Então eu não posso mexer. Então você estimula, apita o aparelho. Então você sabe a função daquela região. Só que a linguagem, a pessoa vai fazendo testes durante a cirurgia. Então o que dói na cabeça? É a pele, o osso e esse envoltório que chama duramado. Então até chegar no cérebro, o paciente está dormindo. Chegou no cérebro, o paciente acorda. Você acorda o paciente. Porque o cérebro ele não dói. Você pode tocar, ele não dói. Então aí a eletrofisiologista fica mostrando figuras para esse paciente, ele começa a falar. Por exemplo, é um tocador de violão. Ele começa a tocar violão. Você leva um violão e ele toca violão durante a cirurgia. Então é uma pessoa normal. A cabeça aberta. E ele tocando violão. E ele tocando violão. E aí você vai vendo. Por exemplo, você começa a ressecar essa área. Ele começa a querer deixar de falar. Você não pode mais você para a cirurgia. Então você vai, eu estou ressecando, você vai trabalhando, você vai ressecando o tumor. Ressecando significa eu vou tirando. Tirando o tumor. Tá. E aí ele está conversando, ele está acertando, ele está falando. Até ali está seguro. Está seguro. Aí ele começa a falhar a linguagem. É sinal que você está entrando na área da linguagem. Você não pode ressecar mais o tumor. Parou a cirurgia por aí. E isso pode ser sinal que esse tumor vai continuar se desenvolvendo. Então, isso aí, por isso que quando você fala hoje, você tem áreas que são eloquentes e não eloquentes. As não eloquentes, a perspectiva é muito melhor, que você faz aquela ressecção dos gliomas. Nós estamos falando em gliomas aí. E nas áreas eloquentes, quando abrange, você não pode tirar. Não, por exemplo, o tumor no cérebro, a gente faz exame de sangue, a gente faz uma série de exames ao longo da vida. Mas assim, fazer uma ressonância magnética para ver se está tudo bem, isso não é comum. Não é comum, mas eu aconselho todo mundo a fazer uma ressonância, pelo menos uma tomografia da cabeça. Porque você encontra um tumor, por exemplo, numa fase precoce. Mas que frequência se faz isso? Aí que entra, no serviço público é impossível. As pessoas não pedem. Por quê? Porque o indivíduo procura um pronto-socorro. Ou quando ele procura um ambulatório, o paciente precisa ter a queixa. No convênio, geralmente, hoje o doente exige um exame de imagem da cabeça. Por exemplo, passou no meu consultório, eu peço. Por quê? Você passou com o médico. Você tem a queixa ou não, você passou com o neurologista. Se daqui 2, 3 anos você chega com um tumor na cabeça, você poderia ter sido diagnosticado. Eu atendi um senhor há 5 dias atrás. Se você rever os exames anteriores dele, ele já tinha lesão. Ele já poderia ter sido tratado há 2 anos atrás. Mas ali, quem pediu o exame também não soube avaliar. Não soube avaliar, exatamente. O tratamento varia, por exemplo, a perspectiva, ou então o corresponder a esse tratamento varia de pessoa para pessoa? Então, o tratamento hoje varia do quê? A pessoa ela precisa do quê? Depende da idade, né? As condições clínicas do paciente, mas depende o tipo do tumor. Hoje você consegue avaliar dentro de uma gama, por exemplo, desse glioblastoma multiforme. Você tem vários subtipos. E aí você estabelece o tratamento. Você sabe qual responde melhor ao tratamento. Então, mas o tratamento instituído geralmente é cirurgia associado a rádio e quimioterapia. Você aí estabelece dose, tipo de quimioterápico, tipo de radioterapia. Porque o que tem aí? É por isso que é importante, quando se faz o tratamento, você estabelecer equipes conjuntas. Equipe de oncologia, de radioterapia e a equipe de neurocirurgia. Hoje o paciente não é de um médico, ele é de uma equipe multidisciplinar. Por isso que os hospitais hoje se investem muito em oncologia. Os hospitais, a Beneficência Portuguesa, vários hospitais se investem em oncologia. Por quê? Porque você exige da equipe multidisciplinar. Por exemplo, esse paciente precisa de fono, de TO, fisioterapia, psicologia, que todo mundo esquece. Antigamente era assim, o paciente mexeu o braço e a perna, está perfeito.
Hoje se vai mais pela parte cognitiva do paciente, a emoção do paciente, porque ele estabelece uma conversa simples, foi perfeita a cirurgia, o tratamento é excelente. Mas se você aprofundar uma conversa com o paciente, geralmente ele começa a fugir da curva. Ali estão algumas sequelas. Exatamente, por isso hoje é importante o psicólogo associado nas patologias. Eu fico encantado, mas como eu aprendo com o Dr. Feres Shadat Neto, gente, assim, é sempre uma aula, né? Eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo. Exercício físico, por exemplo, sempre ajuda? O exercício físico, na realidade, ele ajuda a sua condição. Tá. O que se fala muito em tumor hoje, que é o celular e o tumor. O celular dá o tumor ou não dá o tumor? É isso que até agora ninguém chegou afirmando que se tem ou não se tem, se causa ou não causa o tumor. Mas pesquisas vão chegar à conclusão que no final vai ter uma tendência a desenvolver um tumor baseado nas ondas do celular. Já se tem alguma Já referência se tem, por a isso? exemplo, em homem, onde seriam os tumores mais comuns? Tumor de testículo. Por quê? Porque o indivíduo põe o celular no bolso, então fica próximo. Tumor cerebral seria o celular próximo à cabeceira quando você dorme. Então, muitas vezes, você vai comprar um terreno, tem antena próximo? Não tem. Então, está se levando, os estudos estão se baseando nisso. Mas, no futuro, vai chegar à conclusão que o celular deve estar relacionado com o surgimento de um tumor. Neurocirurgião, Dr. Feres Shadat Neto. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Alcides. Muito obrigado.